Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos aqui para quê? Para corrigir exercícios propostos. Então nós vamos fazer a correção hoje dos exercícios propostos no módulo 7. Vamos corrigir lá os exercícios que falam sobre a mineração, tá? Então vamos lá para a nossa apostila. Então aqui nós já estamos, né, nos exercícios propostos no módulo 7. Vamos começar pelo número 1. Aponte os principais tributos cobrados sobre as áreas de mineração. Bom, o principal tributo era o quinto, tá? Que correspondia a 20% total do ouro extraído. Posteriormente houve uma redução, né, 12%, que fez com que mais pessoas acabassem se estimulando em pagar os impostos, né? Então, quer dizer, havia extração, né? Só que como o imposto era muito alto, né, as pessoas meio que, né, davam um jeitinho ali de burlar as fiscalizações, né, sonegar os impostos, né? Quando o imposto ficou mais baixo, houve um aumento, né, de arrecadação fiscal, tá? A captação, tá? O que era a captação? Era o imposto cobrado sobre o número de escravos em atividade, tá? Escravos acima de 12 anos em atividade produtiva, fosse na agricultura, fosse no comércio, fosse no artesanato, fosse na extração de minérios, né? Não importa, qualquer escravizado em atividade produtiva pagava ali um valor de imposto, tá? E quem não tivesse escravo, né, por exemplo, né, quem não tivesse nenhum escravizado, pagava pelo seu trabalho. Então, se eu fosse um faiscador, estava ali minerando, né, um pouquinho ali de ouro ali nos riachos, né, da região mineradora, eu pagava o imposto correspondente ao meu trabalho, tá? Então, o imposto correspondente a cada pessoa, né, em atividade produtiva. E a finta, o que é a finta? Essas 100 arrobas anuais que saiu aí na correção do objetivo, tá? Então, em 1750, né, a captação foi cancelada, né, voltou o quinto, só que este quinto, ele voltou com uma cota mínima de 100 arrobas anuais. Então, cobrava-se os 20%, só que este valor de impostos tinha que ter, né, um valor total de no mínimo 100 arrobas anuais. Aí se não chegasse 100 arrobas, nós íamos, né, tendo ali uma dívida que depois de um certo tempo seria cobrada através da derrama, tá? Muito bem. 2. Quais as principais consequências do período minerador para a vida interna da colônia? Tá, então a mineração foi muito importante, né? Mexeu com toda a estrutura, né, econômica, social e até política do Brasil, tá? Porque nós tivemos ali uma atividade extremamente lucrativa, né? Extração de ouro rendeu uma fortuna para Portugal, né? O rei português da época, Dom João V, ele era tido como o rei mais rico da Europa, devido à quantidade de ouro que foi extraído do Brasil, tá? Mas o que isso modificou para a vida interna? Não para Portugal, né? Não para outra nação qualquer. Aí a questão está falando vida interna da colônia, tá? Então proporcionou uma grande migração, né, portuguesa. Então a própria apostila já traz essa alternativa aqui, né? A grande migração portuguesa, o que promoveu um crescimento demográfico, né? Então a possibilidade de enriquecimento rápido, né, proporcionada pela mineração faz com que muitas pessoas venham para o Brasil. E aí o Brasil cresce. A população cresce muito com isso. Tá? O que vai fazer também com que nós tenhamos uma relativa urbanização, principalmente na região mineradora. Tá? Se no Nordeste, no litoral do Nordeste, região açucareira, né, a população vivia nos engenhos, né, as cidades eram pouco povoadas, né, pouco ocupadas, as cidades eram mais simples administrativos, né, o local onde o açúcar era embarcado, né, a população não vivia nessas regiões. Na região mineradora foi diferente, tá? Então a região mineradora, né, ela proporcionou uma facilidade para a formação de arraiais, né, pequenos vilarejos. Esses vilarejos foram se desenvolvendo, foram crescendo, né? Então nós temos os ranchinhos, as casinhas dos mineradores. Posteriormente vem ali, né, uma pessoa já vendendo alguns produtos, né? Então já vem ali um mercadinho ali, né? Já vem a igreja, né? Um padre já constrói uma igreja, um local, né, de celebrações religiosas para aquela população. Então, tem o desenvolvimento de pequenos vilarejos, né? Quem viaja pela região
de mineração, né, em Minas Gerais, vai ver vários vilarejos, não só aquelas grandes cidades que a gente está acostumado, como Ouro Preto, por exemplo, né, mas vários vilarejinhos que se formaram dessa forma, a partir da exploração do ouro. Tá? Desenvolvimento do comércio interno, não só de escravizados, é lógico que de escravizados, né, houve uma aceleração, né, uma acentuação do tráfico de escravizados, porque agora eu trago muitos escravizados da África para trabalhar na mineração, tá? Mas o desenvolvimento do comércio como um todo, né? Pessoal que ia para Minas, a gente corrigiu uma atividade do módulo 6, a gente falou sobre isso. Pessoal que ia para Minas ia para minerar, não estava preocupado em plantar, em criar animais, né? Não estava preocupado em produzir alimentos. Tanto é que Minas Gerais passou por surtos de fome, né? O pessoal ia para minerar, mas não se preocupava em produzir alimentos. Tá? Então houve uma dinamização do comércio interno. Regiões diferentes da colônia começaram a produzir, por exemplo, gado que vinha do Nordeste, né? Vinha ali pelo Rio São Francisco, do Sul, né? Tropas de mulas para transporte do ouro, né? Eram comercializadas em Sorocaba, né? Região do sul de Minas, de São Paulo, enviar produtos alimentícios, tá? Então, nós tivemos uma integração maior da colônia, né? Ou seja, várias regiões da colônia produzindo e enviando para as áreas mineradoras, tá? Interiorização da colônia, né? Ou seja, né? Saímos ali do litoral, onde estavam os engenhos de açúcar, e fomos para o interior, onde tinha o ouro. Mudança da capital para o Rio de Janeiro. O ouro era escoado pelo Rio de Janeiro. Tá? Então, Rio de Janeiro torna-se uma cidade importante. Tá? Lembra lá que os franceses invadiram o Rio de Janeiro no início do século XVIII? Então, o Rio de Janeiro passa a ser a capital, por ter uma cidade muito importante na extração, no envio do ouro para a Europa, tá? Então, aqui, né, corrigida a questão. Opa, deixa eu só desligar aqui para a gente ir para a questão 3. As minas de ouro do Brasil, na realidade, serviram para alimentar a industrialização inglesa. Sim, por quê? Porque na época Portugal já tinha assinado, em 1703, no início do período, né, áureo da mineração, um tratado comercial com a Inglaterra, o Tratado de Methuen. Então, Portugal vendia vinhos para a Inglaterra e comprava tecidos ingleses, tá? Ou seja, vinhos portugueses entravam na Inglaterra sem cobrança de impostos, tecidos ingleses entravam em Portugal sem cobrança de impostos. Mas assim, a Inglaterra já estava se industrializando, então produzia tecido a rodo, enviou uma montanha de tecidos para Portugal. E Portugal não tinha vinho suficiente para pagar, né, para contrabalançar, né, essa balança comercial Portugal-Inglaterra. E aí o que Portugal fez? Para pagar as dívidas, para pagar, né, esse desequilíbrio da balança comercial, começou a enviar o ouro brasileiro para a Inglaterra. Tá? Então o tratado aqui é o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos. Tá? Letra C. Número 4. Cada ano vem das frotas quantidade de portugueses e de estrangeiros para passarem as minas. Tá? Então vem de Portugal nas frotas uma grande quantidade de portugueses e também estrangeiros, com interesse em quê? Em ir para as minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil, então de tudo quanto é lugar do Brasil, vão para onde? Para as minas, brancos, pardos, pretos e muitos indígenas, de que os paulistas se servem. Então, os paulistas levavam seus escravizados, né, os indígenas, iam também muitos senhores brancos com seus escravizados negros, iam também, né, muitos mestiços, os pardos, aqui que o texto se refere. A mistura é toda a condição de pessoas. Então, tudo quanto é gente está lá nas minas. Tá? O processo de ocupação do sertão, extração do ouro e diamantes ao longo do século XVIII permitiu o quê? Tá? Então vamos olhar aqui o que isso daqui vai permitir. A articulação econômica de regiões até então dispersas, juntamente com a formação de mercado interno, exatamente isso. Eu comentei isso quando estava respondendo 2. Tá? Então as regiões vão se articulando para quê? Para fornecer, né, víveres, alimentos, produtos de que necessitavam os mineradores, e formou-se um mercado interno. Tá? Então eu tenho pessoas na colônia interessadas em comprar produtos. Antes,
o Brasil produzia açúcar para enviar para a Europa. Agora que eu tenho uma maior quantidade de pessoas no Brasil, né, eu vou ter pessoas que estão se dedicando à mineração, precisam dos alimentos, então elas vão comprar os alimentos que as outras regiões produzem. Então eu vou ter ali várias regiões do Brasil, né, se especializando em produção de alimentos para vender não para o mercado externo, mas para o mercado interno. Então a letra A, tá? Vamos dar uma olhadinha nas demais. A perpetuação do sistema de feitorias, apesar da desaprovação da coroa portuguesa. Não, o sistema de feitorias perpetuou-se, né, ou existiu durante o período de extração do pau-brasil, né? Rompimento do Tratado de Mítwinas, nada entre Portugal e Inglaterra, não, né? Nós não tivemos esse rompimento, né? Portugal sempre foi um país que gravitava em torno da influência britânica, né? A eliminação do comércio de contrabando, poxa, o comércio do contrabando nunca foi eliminado, né? Nós falamos em aula da questão do contrabando do ouro, por exemplo, tá? O aprofundamento das relações comerciais entre o Brasil e as 13 colônias inglesas na América? Não, né? Porque aqui nós temos a questão ali do pacto colonial, né? Então não havia, durante o período colonial, uma liberdade comercial. O Brasil não poderia fazer comércio com outras nações, ainda mais outras colônias. As 13 colônias inglesas aí eram as colônias que deram origem aos Estados Unidos. Beleza? Ótimo. Vamos para 5, uma questão de Enem. Olha só. A partir da segunda metade do século XVIII, tá? Segunda metade do século XVIII, então 1750 mais ou menos, o número de escravizados recém-chegados cresce no Rio. Então, mais escravizados chegando no Rio e se estabiliza na Bahia. Então, não chega muito escravizado na Bahia, chega mais no Rio. Nenhum lugar servia tão bem a recepção dos escravizados quanto o Rio de Janeiro. Então, pô, muito escravizado no Rio de Janeiro. Bom, por que no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro está mais próximo da região mineradora, século XVIII, né, o período ali onde nós tivemos a mineração como principal atividade econômica do Brasil. O escravizado vem para o Rio para quê? Para do Rio ir até a região de Minas Gerais trabalhar no quê? Na extração de metais preciosos. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, que está relacionada à seguinte atividade. Poxa, gente, drogas, coleta de drogas do sertão? Não. Extração de metais preciosos? Sim. Adoção da pecuária extensiva? Não, porque isso já era praticado, nunca trouxe, nunca promoveu uma grande escravização, assim, né? A pecuária extensiva. Tinha alguns escravizados, mas a pecuária era uma atividade muito mais desenvolvida a partir do trabalho livre. Retirada da madeira do litoral, pau-brasil, né? Escambo com os indígenas, né? Não tinha escravização de negros, né, africanos para a retirada da madeira. Exploração da lavoura de tabaco sempre foi uma atividade importante, né? Sempre foi uma atividade que requereu, né, trabalho escravizado, mas aqui, né, tabaco está mais relacionado à Bahia. Se a gente tem uma estabilização da chegada de escravizados na Bahia, não pode ser a lavoura de tabaco. Então, letra B, extração de metais preciosos, certo? Aqui então a gente encerra, né? Continuando aqui a gente já tem o módulo 8, tá? Então eu vou mudar aqui, né? Para poder me despedir de vocês, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa correção e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, pessoal!